2 de julho, quinta-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00. Luís, o Braga já começou a preparar então esta temporada, teve algumas perdas agora neste mercado de verão, já comatou com algumas compras, algumas aquisições. Começando pelas perdas, o que é que Vicente deixou de ter? Bom dia, Pedro. Foi um verão, ou para já está a ser um verão, muito suave para o Braga. Desde logo há a manutenção do treinador, há aqui uma ideia que se mantém, uma aposta de António Salvador. Pese embora algumas coisas na época passada que não correram bem, mas globalmente houve um trabalho que foi, acima de tudo, um lançamento de frutos. Portanto, olhando para a época passada, era fácil identificar alguns dos problemas do Braga, desde logo na defesa, que não é algo do ano passado, mas sim dos últimos anos. Não é? Constante. Há uma saída natural de Paulo Oliveira em final de contrato, alguém que também já não era um indiscutível, não era Sim. sequer, se pode dizer, um titular, e portanto essa foi uma das saídas relevantes. A maior, obviamente, foi a de Rodrigo Zalazar, que permitiu aqui um encaixe muito interessante, uma grande venda do Braga ao Sporting, e que, no fundo, faz com que a balança entre as receitas e as despesas esteja muito favorável ao Braga, que, já vamos falar sobre isso, encontrou já muitas soluções para o plantel e, por isso, é uma perda, obviamente, importante, sonante. Não me parece que seja uma perda irreparável, até porque o Braga mantém muitas das suas peças relevantes, mantém um Ricardo Horta que é letal, mantém um Paulo Vítor que está a crescer imenso, mantém um Gorbi que também está a crescer, um Ornicek que é um dos jogadores mais apetecíveis do futebol português nesta altura. Por isso há uma solidificação da equipa, pese embora, cá está, uma saída importante até do ponto de vista do balneário, outra saída importante do ponto de vista desportivo, como é a de Zalazar. E estamos a falar também de um Braga que cresceu na última temporada à medida que o tempo foi passando, não é? Precisamente. O Braga está ativo no mercado, que posições foram então reforçadas? Desde logo há uma ação do Braga que é maioritariamente lá fora, mas não deixando de olhar para o mercado interno. O Braga tinha o Bernardo Fontes, que foi uma das grandes novidades desta temporada, numa linha média-baixa no Campeonato Português. Apesar da descida da divisão do Tondela, foi claramente o jogador que mais se valorizou no Tondela. O Braga pôde recuperá-lo, porque ele ainda era em parte do Braga, foi buscá-lo, abdicou de Belarus, que foi aqui uma segunda opção para fazer sombra a Ornicek. Mantém Tiago Sai, por isso olhou para este regresso. Além disso, Gabriel Silva, que também mostrou muita qualidade nos últimos 2 anos no Santa Clara, foi aqui uma boa oportunidade de negócio. O Braga investiu mais de 3 milhões de euros na compra deste extremo. É um extremo que poderá aqui fazer um bocadinho de Gabri Martínez também, um formato que não é muito diferente, um jogador muito elétrico, muito capaz, tecnicamente melhor. Mas as entradas, de facto, o que fica de mais sonante vem lá de fora. O Braga reforça a defesa. Nesta altura o Braga tem 6 centrais, e isto não deixa de ser relevante, tendo em conta que estávamos a falar dos problemas defensivos do ano passado. O Braga tem, sendo que 3 deles estão lesionados nesta altura, o Niakate, o Barisic, que esteve lesionado boa parte agora da segunda temporada, apesar de ter sido reforço de janeiro, e o Arrembi, que também acabou a época lesionado. O Barisic se calhar vai demorar um bocadinho mais, os outros 2 já devem voltar entretanto. Mas além disso há o Lagerbielke, que está, ou que esteve a jogar até ontem o Mundial. E chegam 2 reforços. Chega o espanhol Sérgio Barcia, que é alguém conhecido do treinador e que, não tendo passado por grandes clubes em Espanha, mas já tem alguma experiência, apesar de ter 25 anos. Segunda Liga Espanhola, não é? Exato, vem da segunda Liga Espanhola, mas já esteve na primeira. Outro foi o Bayrami, o central suíço, internacional suíço. Ele é conhecido pela passagem pelo Benfica, embora uma passagem pela equipa B, mas foi para o Luzerne, cresceu muito no futebol suíço, seleção, vem com 24 anos e por isso nesta altura Carlos Vicente tem aqui 6 opções. Não acredito que vão todas estar na equipa depois do mercado fechar no dia 4 de setembro, mas esta posição, pelo menos em termos de reforços, está aqui bem apetrechada. Depois olhou para as laterais e veio o Diogo Travassos, que é um jogador
ok, envolvido ou não envolvido na transferência de Zalazar, mas é um investimento grande, um jogador que esteve muito bem no Moreirense, pode jogar à direita, pode jogar à esquerda. Quando olhamos para Diogo Travassos, inicialmente, se calhar, pelo menos a minha percepção é pensar em Leonardo Lelo, que foi alguém que no ano passado não casou totalmente com o sistema de Carlos Vicens, apesar de ter feito muitas assistências. Mas acho que Diogo Travassos tem aqui outro tipo de características que podem servir mais à equipa, até em posições avançadas. Depois, para o meio-campo, há uma perda que há pouco também me esqueci de referir. Foi uma perda tão relevante como oportunidade de mercado que foi o ano passado, que foi o Grealish. O Grealish chega, é um jogador de um nível superior, mostrou isso, apesar de também ter acabado a época lesionado. Mas é de facto um jogador com muita qualidade. Cai na equipa, João Moutinho renovou, mas a equipa foi já reforçada com o Hüseyin Basic. Conheço relativamente bem o jogador porque faço alguns jogos do futebol alemão e é um jogador para o imediato. Importante neste meio campo olhar para o crescimento de Gorbi, tem sido muito grande no último ano e parece-me que vai ser um jogador determinante, nuclear. Depois, mais à frente, já falámos aqui do Gabriel Silva e há a chegada de Jonas Wind. O que é que significa Jonas Wind? Também um jogador que conheço bem da Bundesliga. Já esteve associado a várias equipas. Já esteve associado a grandes em Portugal. Era uma grande promessa da Dinamarca. Ele já chega com 27 anos. Os últimos 2 anos dele são francamente pobres em termos de golos. Aliás, há uma época em que ele começa muito bem, faz muitos golos logo no início e depois atravessa uma seca gigante. Portanto, é um jogador algo inconstante, mas num formato aqui que pode ser um bocadinho mais apelativo, em que, por um lado, não há tanta pressão, por outro lado, há aqui uma ambição europeia de um Braga sempre a crescer e que pode ser uma montra espetacular para Jonas Wind. É claramente uma grande jogada de mercado, uma grande jogada de antecipação, um jogador que ficou livre depois da descida da divisão do Wolfsburgo, mas eu acho que com Jonas Wind, o Braga ganha 2 jogadores. Ganha Jonas Wind, que é o ponta de lança que o ano passado não existia, apesar de El Azani, às vezes, a espaços, não é? A espaços, aparecer bem, Fran Navarro também dar alguma qualidade em alguns jogos, mas falta um avançado para os jogos grandes, e nos jogos grandes quem é que jogava era Paulo Vítor. E por isso, esse é o segundo jogador que o Braga ganha. Mantém Paulo Vítor para poder ser um avançado associativo, se o Braga o quiser, mas ganha Paulo Vítor, muito provavelmente, para ser o carregador de piano, com características diferentes, mas o carregador de piano que era Zalazar. Zalazar muito mais de fora para dentro, Paulo Vítor diferente, com movimentos interiores, com uma capacidade associativa com o Ricardo Horta também muito forte. Muito inteligente as movimentações também. Eu estou a imaginar, em termos de 11 tipo, Jonas Wind à frente, Ricardo Horta e Paulo Vítor mais recuados, atrás do avançado, mas é um ataque que deixa água na boca, muito honestamente. Por isso, globalmente, eu olho para o Braga e o Braga tem o plantel praticamente preenchido, ou seja, estamos a começar julho, estamos a começar a pré-época e eu acho que Carlos Vicens não se pode queixar da quantidade de soluções. Claro que o Braga não deixa de estar atento ao mercado e não deixa de estar aqui atento a possíveis oportunidades que surjam, a possíveis empréstimos também que possam surgir, jogadores que estejam disponíveis. Não acredito de todo que está fechado. Além de que o Braga ainda tem a possibilidade de vender jogadores. Desde logo com o Ornicek à cabeça, acho que aí o Braga tem que apontar muito alto. Eu estou a imaginar Ornicek a ficar mais um ano em Braga. E agora fica com 2 guarda-redes de grande qualidade, não é? Juntamente com o Bernardo Fontes, que era um deles. Mas claramente que Ornicek é indiscutível. 100%. Não teve um Mundial onde se pôde valorizar. Entretanto, já estará a gozar férias e vai voltar entretanto. Mas acho que segurar Ornicek será muito importante. O Braga não precisará de fazer grandes vendas, por isso estará atento a possíveis compras. Em termos de objetivos, para onde olha então este Braga? O objetivo do Braga, de uma forma natural, é sempre o 4º lugar, mas eu sinceramente acho que, e estou a falar sem conhecimento de causa, mas imagino que dentro da estrutura ninguém fala do 4º lugar e se aponte, em termos internos, mais acima.
Ainda assim, não me parece que seja uma obsessão, porque se nós olharmos para os três crónicos candidatos ao título, se calhar há um ano a equipa que estaria em posição mais débil era o Futebol Clube do Porto, e o Braga até podia olhar com interesse para essa posição mais débil. Atualmente isso mudou. O Porto vai à Champions, o Porto é campeão, o Porto valorizou muitos jogadores, o Sporting não deixou de os valorizar, o Benfica tem uma enorme capacidade de investimento. Portanto, é injusto até para o Braga se o colocarmos a tentar ombrear com esses clubes. Pode acontecer uma gracinha. Ainda assim, ao mesmo tempo, parece-me que é sempre demasiado fácil ao Braga garantir o quarto lugar. E por isso, eu acho que o Braga deve olhar outra vez para 2 pontos. Não tenho dúvidas que, apesar das meias finais da Liga Europa do ano passado, foi o grande amargo da boca da época de Carlos Vicens. Foi ser eliminado na taça contra o FAF, quando tinha um caminho muito acessível, em teoria, para chegar à final. Nesse caminho até estaria o Torriense, que acabou por ser justamente o vencedor. Mas aqui estamos a falar do plano teórico e da dimensão do Braga. Sim. Portanto, não tenho dúvidas, o grande amargo de boca da época do Braga. Depois, nas competições europeias, o Braga teve um senão com essa vitória do Torriense, cai para a Conference League, ou não chega à Liga Europa, o que constitui uma oportunidade. Um Braga que o ano passado fica nos 8 primeiros da Liga Europa, só pode ambicionar ficar nos 8 primeiros e passar diretamente aos oitavos de final da Conference League. Acho que apontar a mais do que isso, para já, não faz muito sentido. Agora, alguém que elimina Betis, que chega às meias finais, que mostra qualidade, indo para uma Conference League que, apesar de tudo, para o ano vai ter um bocadinho maior nível do que teve este ano, mas mesmo assim, eu acho que o Braga, passando nos 8 primeiros, tem que, internamente, externamente, não interessa, tem que ambicionar ganhar a Conference League. É uma grande oportunidade também para a afirmação europeia que o Braga tem conseguido ou tem andado à procura nos últimos 20 anos. Luís, muito obrigado. Esta quinta-feira não percam mais um episódio do Mercado Flash e fiquem atentos às peças que vão sair então deste jogo entre Portugal e Croácia, que certamente serão muito interessantes. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.